Amém, meus irmãos? Já orou, já falei algumas coisas aqui, mas eu quero entrar aqui na ministração que Deus colocou em meu coração, que encontra assim em Êxodo, capítulo 14, apenas um versículo, meus irmãos, que é o versículo de número 15. Confesso que eu fiquei assim bem, pensando, meu Deus, o que a gente pode pregar nesse dia, né? Qual a reflexão que a gente poderia trazer? Mas esse foi o versículo que ficou em meu coração. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mais uma vez, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meus queridos, pela misericórdia do Senhor, eu quero falar aqui no tema avançar, mesmo quando o vento sopra contra. Amém? Avançar, mesmo quando o vento sopra contra. Eu lembro que, antes de começar aqui, uma vez eu tive uma experiência, e eu achei tão interessante, porque foi uma coisa curiosa. Eu descia uma ladeira aqui em Ribeirão Pires, lá para cima, para o lado do jardim da Vila Aurora. E, meus queridos, tem aquele ditado que fala assim, que para descer todo santo ajuda, não é verdade? Mas nesse dia, meus irmãos, foi uma coisa assim bem diferente. Foi uma coisa assim bem atípica, porque isso não funcionou. E eu lembro que eu recebi um vento tão forte na descida. Era um vento assim mas tão forte mesmo, que eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas é uma descida. Mas sabe quando você está descendo e aquele vento sopra tão forte que você tem dificuldade de descer? E aí eu comecei a brincar com aquilo. Eu comecei a soltar o corpo assim, meus irmãos, e era incrível. O vento segurava meu corpo. O vento, me jogava para trás. E eu achei aquilo incrível. Eu só não tentei voar, meus irmãos. Mas assim, eu poderia até, se eu tivesse alguma coisa, eu até poderia pular assim, que ia dar certo naquele dia. Mas, meus queridos, o que eu quero ilustrar aqui com essa situação é que quando o vento sopra contra, meus irmãos, até aquilo que seria fácil e lógico, se torna um desafio. Se torna algo, que se levanta, que traz uma certa dificuldade. Perceba que há momentos em que a caminhada, que parecia, tão tranquila, de repente essa caminhada, ela começa a exigir mais força. Ela começa a exigir mais fé. E também, meus queridos, ela exige firmeza, mas firmeza no quê? Firmeza na voz de Deus. Firmeza no propósito. Firmeza no chamado, firmeza na direção que Deus tem dado. Há momentos, meus irmãos, em que tudo na vida, eu não sei se é só comigo ou se é com os irmãos também, mas existem momentos que parece que tudo começa a empurrar a gente para trás. Você dá um passo para frente, mas logo voltam dois. Você faz força, mas parece que tudo está te jogando para trás. É o vento forte que sopra, é o caminho que parece fechado, é a fé, meus irmãos, que é sempre desafiada. E graças a Deus que somos crentes e temos esse entendimento. E quando o vento sopra contra, a nossa fé, ela está sendo desafiada. A nossa fé, ela está sendo provocada. Mas, meus irmãos, existe uma palavra de Deus que atravessa o tempo e chega até hoje. Eu posso ouvir um glória a Deus? Existe um direcionamento que atravessa o tempo, meus queridos, e nos alcança e nos abraça nesta manhã, que é o quê? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia! Mesmo quando o vento é contrário, mesmo quando a dificuldade bate na porta, meus queridos, existe uma ordem, marche, ande, não pare. Perceba que o chamado de Deus, ele nunca é para parar. O chamado de Deus nunca é para a gente desistir.
O chamado de Deus nunca é para a gente ficar engessado, mas o chamado de Deus, meus queridos, é para avançar. O chamado de Deus é para a gente prosseguir, mesmo quando o vento sopra contrário, mesmo quando a dificuldade se levanta, mesmo quando o cenário é incerto. Porque a gente é bom quando as coisas estão caminhando, as coisas estão dando setas. Mas quando o cenário não está certo, meus queridos, a gente não confia na gente. A gente não olha para a nossa própria sabedoria ou a nossa própria força. Mas nós entendemos que Deus, meus queridos, Ele está acima de todas essas coisas. E Deus não precisa de condições favoráveis. Porque Ele é Deus. Ele age mesmo nos cenários mais, difíceis, meus irmãos. Deus apenas, Ele usa um povo resoluto. Um povo que decide seguir adiante, confiando no quê? Não nas circunstâncias, mas confiando, meus queridos, na palavra do Senhor. Meus irmãos, quando olhamos aqui para este versículo, nós entendemos que Israel, ele havia acabado de sair do Egito. Israel, meus queridos, ali preso no Egito, durante 400 anos. Perceba que esses 400 anos moldaram aquele povo. Aquele povo estava debaixo de uma escravidão terrível. Aquele povo estava debaixo das mãos pesadas de Faraó. Mas finalmente, meus queridos, aquele povo é livre. Deus os liberta através da sua poderosa mão. Deus usa Moisés, e Moisés ali, o instrumento de Deus, Deus faz e acontece, e Deus liberta aquele povo. Aquele povo estava livre, aquele povo estava em rumo à promessa do Senhor, debaixo da voz do Senhor, debaixo da orientação de Deus. Mas aquele povo, meus queridos, eles caminhando, eles se deparam com uma muralha, com uma dificuldade que era o Mar Vermelho. Aquele povo se depara diante de uma multidão de águas, e não tinha mais como ir à frente, então agora era dar a volta, ou traçar outro caminho. Mas, meus irmãos, atrás vinha o inimigo, que era o Faraó. Era Faraó com um exército furioso. O texto fala que Faraó endurece seu coração, Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó cai em si, bate a mão na cabeça e fala: puxa, o que a gente fez? Vamos atrás desse povo, vamos destruir eles. Faraó estava destinado ali, meus queridos, decidido a destruir o povo. E aí eu queria que você pensasse comigo: o povo é liberto da escravidão, o povo se depara com o Mar Vermelho. O povo pensa: agora vamos voltar, mas quando olha para trás não tem mais como voltar, porque Faraó está furioso e ele vem para destruir. Então o que o povo faz? Reclama. O povo começa a reclamar. O povo olha para frente e vê o mar, olha para trás e vê Faraó, então começa a reclamar. Moisés, está vendo? Era isso. Nós estávamos lá como escravos, nós tínhamos vida, mas agora a gente vai morrer aqui no deserto. Agora a gente vai perecer aqui neste lugar. Ou seja, o povo entra em pânico, meus queridos. Mas havia uma ordem, havia um direcionamento. Deus estava no controle. Deus estava, meus irmãos, ali com as suas mãos fortes. Deus havia operado até aquele momento e Deus não pararia. E o povo ali começa a questionar Moisés, porque o povo temia o pior. O povo não conseguia ver, meus queridos, ali a mão de Deus e o livramento de Deus. E é neste momento de desespero, meus irmãos, que Deus fala. Eu quero dizer para todos nós que estamos aqui: embora o vento seja contrário, embora as forças, às vezes parece que a gente não tem mais, às vezes parece que a situação é de perder, mas, meus queridos, é neste momento que Deus, Ele continua sendo poderoso, e não só poderoso, mas Ele também fala conosco. Ele dá direção. Aleluia. E aí Deus, meus queridos, faz essa pergunta para Moisés: por que clamas a mim? Moisés, por que você está clamando?
Você precisa continuar, você precisa dizer ao povo: continua, marche, ande, vamos. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. E quando eu vejo isso, meus irmãos, eu entendo que Deus estava ensinando algo especial aqui. Muitas vezes nós não entendemos as coisas, mas Deus, Ele tem ensinado, meus irmãos. A fé, ela não é para momentos tranquilos. É tão, sabe, é tão cômodo quando a gente fala: eu tenho fé, mas você está com tudo certinho. Eu tenho fé, mas está tudo bem. Eu tenho fé, mas está tudo no lugar, está tudo organizado. Meus queridos, a fé, ela não é para esses momentos tranquilos, porque isso daí a lógica cuida. Se Deus quiser eu vou fazer uma faculdade. Lógico, você vai fazer, mas é fé que eu tenho de fazer a faculdade? Não, é lógica. Não, eu vou fazer isso. Tá, você vai fazer porque você vai pela lógica. Meus queridos, não é essa fé que eu estou falando para os irmãos, amém? Não é sobre esta fé que eu estou falando para os irmãos. Mas a fé, meus irmãos, ela não é para os momentos tranquilos, mas para as horas em que não há saída. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você não tem visto saída em relação a alguma situação, mas é nesta hora que você precisa pôr a fé em prática. É neste momento que você precisa, sabe, deixar a fé aparecer. A fé, meus irmãos, não é provada no conforto, mas é no confronto. É no confronto que a nossa fé, meus irmãos, ela é provada. Aleluia! É quando o vento sopra contra, meus irmãos, que se revelam os resolutos. É quando o vento está soprando, meus irmãos. Perceba que Deus, meus queridos, aqui no contexto Ele manda o povo marchar, mas Ele manda o povo marchar antes de abrir o mar. Ele manda andar antes de abrir o mar, meus queridos. O milagre ainda não havia acontecido, o milagre ainda não aconteceu, mas Deus dá a ordem. Aleluia! Oh Jesus! Deus, meus queridos, eu fico assim, sabe, quando eu leio essa história, meus irmãos, eu fico tão maravilhado, porque Deus, Ele não mostra o caminho. Puxa, mas marche, mas é um mar que está na frente. Mas é Faraó que está vindo furioso com o exército para destruir a gente. Mas Deus, Ele não mostra o caminho, mas Deus sempre dá a direção. Às vezes você fala: mas como? Não sei, mas Deus já deu uma direção. Como vai ser? Eu não sei, mas Deus deu a direção. E quando Deus dá a direção, meus queridos, a gente confia que o caminho vai se abrir. Se for necessário, o mar se abre. Se ele não se abrir, a gente vai passar por cima das águas, mas Ele certamente está na frente. E isso porque a fé, meus irmãos, ela não é sobre enxergar. Porque às vezes a gente quer expressar uma fé só quando a gente enxerga, quando a gente vê. Puxa, eu vou fazer isso. Aí a gente vai e faz os cálculos. Aí você fala: nossa, que fé que eu tenho no coração, porque segundo os meus cálculos vai dar tudo certinho. Meus irmãos, não é sobre isso. A fé não é sobre enxergar. E isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é uma coisa assim, sabe, que mexe com a gente. O pessoal olha pra gente e fala: eles são doidos mesmo. Mas eu sou doido mesmo, meus irmãos, porque a fé, ela não é sobre enxergar, mas a fé é sobre obedecer. Meus irmãos, é obediência ao propósito, é obediência à voz de Deus. Mas o vento está difícil, mas existe, meus queridos, uma direção. O povo, meus irmãos, aqui mais uma vez ele olha para trás e ele vê Faraó. Ele olha para frente e enxerga o mar. Mas Deus queria que eles olhassem, meus queridos, não para frente nem para trás, mas Deus queria que eles olhassem para cima. Eu não sei se isso te ensina alguma coisa nesta manhã, eu não sei se isso te dá alguma direção nesta manhã, mas meus queridos, tem hora que não é olhar para frente, não é olhar para trás, mas é olhar para cima. Aleluia! Glória seja dada a Jesus.
Deus, meus irmãos, não estava apenas tirando um povo de uma escravidão. Isso daqui é uma lição que eu acho fantástica. Deus não estava simplesmente tirando um povo de uma região e levando um povo para outra, mas Deus estava tirando a escravidão do coração daquele povo. Deus estava tirando o Egito de dentro daquele povo, meus irmãos. E isso só acontece quando aprendemos a andar, meus irmãos, sem depender da visão. É andar sem depender da visão, mas crendo na promessa, porque a nossa visão, meus queridos, ela é curta. A nossa visão, meus irmãos, quantas vezes ela ela fica turva, quantas vezes a gente não consegue enxergar, mas é neste momento, meus irmãos, que a gente para e a gente lembra da promessa, a gente lembra que Deus, Ele tem algo especial acontecendo, Deus tem algo maravilhoso, extraordinário, meus queridos, a fazer. Então é nisso que eu me prendo, mesmo que eu não veja. Quando eu olho para isso daqui, meus irmãos, eu entendo que muitos esperam ver o mar se abrir. Muitas pessoas ficam esperando o mar se abrir para só depois dar o primeiro passo. Não, o mar tem que se abrir, porque enquanto o mar não se abrir, eu não vou me movimentar. Não, as coisas têm que acontecer, Deus tem que dar um sinal, porque se Deus não der um sinal, eu não vou fazer nada. Mas é aí que a gente se engana, meus irmãos, porque Deus aqui, Ele só abre o mar, meus queridos, quando o passo é dado. Sabe aquela coisa de você olha assim, você fala, não, eu tenho fé de subir nessa ponte e chegar até o outro lado. Aí você vai e pisa na ponte. Qualquer um faz isso. Tem uma ponte. Certo ou errado, meus irmãos? Tem a ponte, está lá. Mas e se eu tiver que passar para o outro lado e não tiver ponte? O que eu faço? E agora? Não, só vou dar um passo quando tiver ponte. Isso não é fé. É dar um passo sem a ponte, meus irmãos. E na hora que eu pisar aqui, a ponte vai aparecer. Eita loucura. Coisa de doido, não é verdade? Coisa sua. Chamado para você, chamado para nós, meus irmãos. Eu só vou fazer quando as coisas se resolverem. Eu só vou me mover. Não, começa a fazer antes. O resoluto, ele não espera o cenário mudar, meus irmãos, mas ele faz confiando no Senhor. O caminho não se revela aos parados, mas aos que obedecem, meus irmãos. O caminho vai se revelar àqueles que estiverem debaixo ali, sabe, da direção. Aqueles que estiverem em obediência vai viver, meus irmãos, a bênção extraordinária do Senhor. Meus irmãos, o vento contrário, ele é parte do processo, ele é parte do milagre. No versículo 21 aqui do capítulo 14 diz: e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Meus irmãos, Deus dá ordem para Moisés: Moisés, não é para falar, não é para ficar pedindo, mas agora é para andar. Pega o cajado, toca nas águas e o mar vai se abrir. Meus irmãos, mas perceba que ali havia um vento, meus queridos, ali, sabe, algo que durante a noite inteira soprou no ouvido daquele povo, soprou na orelha daquele povo. E o vento, meus irmãos, ali, ele não veio para destruir, porque a gente é muito medroso. O vento aqui, meus queridos, ele aparece e ele tinha um propósito, e o propósito era preparar o caminho. Deus, ele não usou o vento para afastar as águas, meus irmãos, sabe, mas a gente percebe aqui que aquilo que parecia uma resistência, puxa, mas esse vento, essa coisa difícil, ali era um instrumento a qual Deus realizaria o extraordinário milagre, meus irmãos. O vento, ele soprou a noite inteira, pensa comigo isso.
O povo estava esperando, mas aquela ventania, aquela provação, aquela dificuldade. Mas enquanto o vento soprava, sabe o que acontecia? Deus estava trabalhando. Enquanto o vento sopra, meus irmãos, Deus trabalha, por mais que a gente não consiga entender. Aleluia! Perceba que eles viam o vento, eles olhavam para o vento, mas Deus tinha uma ótica diferente. E isso é muito da hora, meus irmãos, porque enquanto a gente vê dificuldade, Deus, Ele conhece todas as coisas. E Deus já está, meus irmãos, sabe, anos-luz à frente nossa. Porque Deus aqui, meus irmãos, enquanto o povo via o vento, Deus via o caminho sendo aberto. Aleluia! Sabe aquela ventania, sabe aquela dificuldade? Ali era propósito de Deus, meus irmãos, para abrir o caminho. Às vezes, meus irmãos, a noite é longa, porque, sabe, Deus está organizando o cenário. Ah, Senhor, mas isso demora tanto tempo. Ah, Senhor, mas fazem tantos anos. Mas essa dificuldade parece que virou uma dificuldade de estimação. Mas eu quero que você tenha fé no Senhor, porque diante deste vento, diante dessa tempestade, diante dessa dificuldade, agora falando sobre nós, eu quero dizer para você que Deus, Ele pode realizar um milagre. Deus pode organizar o cenário da sua travessia, da nossa travessia, assim como foi com o povo ali, meus irmãos. Entenda nesta manhã que nem todo vento é para dispersar. A gente se apavora, mas nem todo vento é para dispersar. Alguns ventos, meus irmãos, são para direcionar. E aí é onde a gente olha e fala: meu Deus, como eu não enxergo nada, como eu sou limitado, porque eu penso às vezes, sabe, de uma forma errada. Perceba que Deus, meus irmãos, sopra para mover. Repita comigo: Deus sopra para mover, para moldar e para preparar. E aí, você conseguiria perceber o mover? Você consegue perceber Deus moldando? Você consegue perceber Deus preparando as coisas? Porque, meus irmãos, quem confia em Deus, sabe, isso daqui é muito importante. Quem confia em Deus, meus irmãos, não amaldiçoa o vento. Quem confia em Deus, meus queridos, não luta contra o vento, não briga com o vento, não briga contra a carne, não luta contra o sangue. Sabe, quem confia em Deus, meus irmãos, esta pessoa, ela entende que o vento faz parte do processo. E aqui, meus irmãos, é um segredo importante para a nossa vida, porque muitas vezes, né, pastor, nos aconselhamentos a gente se depara com isso. É só um vento, é só um vento, é só uma dificuldade. Mas entenda, Deus está trabalhando, porque através disso você está aqui, através disso, ó, tantas coisas que aconteceram. E aí você começa a mostrar para a pessoa, e às vezes a pessoa está brigando, está lutando, está amaldiçoando o vento, quando na verdade, confia no Senhor, porque o processo está nas mãos dEle. O vento que muitas vezes balança, meus irmãos, a nossa fé, é o mesmo que amanhã abrirá o caminho. Aleluia! Glória seja dada a Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, meus irmãos. Que o Senhor te dê sabedoria nesta manhã, para você não ficar lutando contra o vento. Perceba que na minha historinha eu brinquei com o vento. Eu soltava o corpo e pulava assim, sabe, mas sem tentar voar. Sabe, às vezes dá até para brincar, meus irmãos, é difícil, não é? Mas a gente precisa ter fé no Senhor. A gente precisa confiar, pôr a nossa confiança no Senhor. Eu não sei até que hora que eu tenho. Alguém poderia falar para mim? Não tem mais 5 minutos só não, né? Ah, tá. Ixi, aí é muito. Aí não, aí o instrumento aqui é bem menos, tá? Hoje eu vou ser obediente.
Os irmãos estão entendendo a ministração, sim ou não? Deus está falando com você, sim ou não? Deus está falando comigo, meus irmãos. Deus está falando comigo. Deus falou comigo nessa ministração. Deus falou comigo dentro dessa reflexão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o milagre, ele acontece quando decidimos avançar. Mas não avançar de qualquer forma, mas é avançar pela fé. É só pela fé, meus irmãos. É só debaixo da misericórdia do Senhor. Perceba que o texto aqui ele diz: então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Posso ouvir glória a Deus? Meu Deus do céu, aquilo que era impossível, aquilo que, sabe, quando não tinha mais saída, quando não tinha mais o que se fazer, pouco tempo depois daquele barulho todo, daquele vento todo, meus irmãos, o povo aqui, ó, o texto fala que o povo começou a atravessar, o povo começou a pisar ali, meus queridos, na dificuldade, naquilo que era, sabe, que não era intransponível. Meus irmãos, o povo começou a viver o milagre. O povo, meus irmãos, viveu ali o extraordinário de Deus. Perceba que Deus abriu o mar, meus irmãos, amém? Quem abre o mar é Deus. Quem abre o mar é Deus. Mas quando Deus abre o mar, meus irmãos, é você que tem que passar. Quando Deus abre o mar, é a gente que precisa pisar e passar, meus irmãos. É a gente que precisa atravessar. Aqui foi assim. Puxa, e agora? A gente vai morrer aqui? Não, peraí. Abriu o mar, agora tem que andar. Agora tem que, sabe, dar um passinho ali, ó. Mesmo com dificuldade, mas tem que pisar, tem que andar, tem que se mover, meus irmãos. O milagre foi de Deus, meus irmãos, mas a decisão aqui de andar foi do povo. E, meus irmãos, sabe, por mais simples que seja para a gente olhar e falar assim: tá, Deus abriu o mar, agora é só passar. O que você acha? Aquela imensidão de água abrindo, e agora é só andar. Acho que a Paula ia falar: meu Deus do céu, e agora? Mas a gente vai passar aí no meio desse negócio aí, esse paredão de um lado e o paredão do outro, tá? Mas como que é isso? Meus irmãos, isso daqui faz parte do processo. Perceba que primeiro era o vento, sabe, o mar se abre, tá, agora não tem mais dificuldade. Tem sim, porque tem que atravessar, tem que passar por meio das águas, sabe? E aí, meus irmãos, a gente percebe que a fé, sabe, a fé que apenas espera, esta fé é uma fé incompleta, porque muitas vezes Deus abre, Deus dá direção, mas a gente precisa andar na visão. A gente precisa caminhar nesta visão. Perceba que a fé verdadeira, ela caminha. A fé verdadeira se move mesmo entre as muralhas das impossibilidades. Porque agora o mar está aberto, mas existem as impossibilidades, existem os pensamentos, as dificuldades aqui dentro. Perceba que não é só as águas se abrirem, mas existe ainda dificuldade. A dificuldade é nossa, não de Deus. Eu quero que você imagine aquele povo caminhando. Imagina aquele povo, meus irmãos, entrando ali, ó, pisando ali na terra seca, sabe, com o mar dividido, sabe, dois lados. Sabe, cada passo, meus irmãos, sabe, cada passo ali no meio era a lembrança do perigo e do som ainda do vento que estava soprando ali, sustentando as paredes. Mas, meus irmãos, o mesmo Deus que abriu o caminho, isso daqui é glorioso, meus irmãos, porque é o mesmo Deus que sustenta em meio à travessia. Deus abre e Deus não deixa a gente atravessar sozinho. Deus opera o milagre, mas Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele está presente, meus queridos, diante da travessia. Deus não apenas começa a obra,
puxa, Deus começou, agora é com a gente, vamos lá. Não, não é assim. Ah, Deus já deu um sinal, agora é a gente. Não, meus irmãos, sim, a gente vai ter que andar, mas a gente não pode se esquecer, meus irmãos, que Deus, Ele garante ali a travessia, Deus garante a chegada ao outro lado, aleluia. Perceba que aquele que tem fé, meus irmãos, ele não desiste. Aquele que tem fé, ele não para no meio da caminhada. Aquele que tem fé, ele não para no meio do caminho. Mas ele sabe que Deus, meus irmãos, Ele não abre o mar para quem vai voltar atrás. Olha. Nossa, um mineiro aqui, não saiu? É mineiro? Olha. É a raiz brotando. Meus irmãos, Deus não vai abrir o mar para quem vai parar, não. Deus não abre o mar para quem vai desistir no meio do caminho, não. A ordem é clara, é marchar. A ordem é clara, é andar. A ordem é clara, é continuar caminhando, aleluia. Quem tem promessa, meus irmãos, não retrocede, aleluia. Mas às vezes a gente se desespera no meio da promessa. Será que Deus está nisso mesmo? Será que Deus está falando mesmo? Mas eu não estou vendo assim as coisas acontecerem ainda. É sinal que talvez, sabe, não seja para a gente isso. É sinal que talvez nós estejamos no lugar errado. Mas eu quero te dizer que não é isso. Não é isso. Tudo o que você está passando hoje, tudo o que você está vivendo hoje, é parte do processo de Deus na sua vida, para você alcançar aquilo que Ele tem para você. Mas não é para você desistir, não é para você parar, porque os nossos medos, eles estão baseados, meus queridos, nos fracassos humanos. Mas nós não nos guiamos pelo fracasso humano, nós andamos pela promessa de Deus, e essa promessa, ela é fiel, aleluia. Quem confia no Senhor, meus irmãos, segue em frente. Sabe, quem confia no Senhor, meus irmãos, segue, porque, olha, meus irmãos, eu acho isso daqui tão fantástico, porque o povo lá atrás, eles confiavam na promessa, eles tentavam vislumbrar o futuro, mas a gente não, meus irmãos, nós estamos lá na frente olhando para trás. Nós estamos lá na frente olhando pelo retrovisor, e quando olhamos no retrovisor, nós percebemos que Deus, meus irmãos, Ele é Deus que move a história. E isso daqui é um alento para nós, meus irmãos. Eu olho para a história, meus irmãos, e eu vejo o quanto Deus é poderoso e o quanto eu sou pequeno. O quanto Deus faz e o quanto eu, meus queridos, sabe, tenho temores e tremores e temores e tremores e assim por diante todos os dias. Mas não depende de mim, mas depende dEle. A ordem é só marchar. O que eu preciso fazer, Deus? Você precisa andar. O que eu preciso fazer é não parar, é continuar. Deus, meus irmãos, Ele não respondeu a Moisés. Isso daqui é lindo. Deus, Ele não responde a Moisés com consolo. Oh, Moisés, é verdade, né? Meu Deus do céu, Moisés, nossa, como você sofre, filho. Você está aí na frente, né, do mar, farol vindo atrás, esse povo falando na sua orelha. Orelha de pastor às vezes queima, irmãos. Ó, os irmãos, né, ficaram quietinhos, né? O pastor fala Deus. Ele falou baixinho. Até aqui eu vi amor, meus irmãos. Aí às vezes a gente está ali esperando um consolo, pastores. Sabe, a gente está ali diante do mar, diante do faraó, e a gente esperando um consolo. Mas, meus irmãos, Deus, Ele não respondeu a Moisés com consolo, mas Ele responde a Moisés com direção. Deus dá direção, meus irmãos. E o consolo é na caminhada. Eu estou caminhando, então eu já estou consolado.
Eu já estou aqui tranquilo, está tudo favorável, Deus. O Senhor mandou andar, agora o resto eu não sei, eu só vou andar. Amém? Amém? Está esperando consolo, mas Deus tem direção para você. Está esperando consolo, mas Deus tem direção, meus irmãos. Porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, aleluia. Há momentos, meus queridos, em que Deus não quer que falemos mais. Está falando demais, está reclamando muito, está chorando muito. Deus, meus irmãos, muitas vezes quer que a gente só avance. Sabe, não é parar de falar, é viver, é andar, é pisar, é se mover. O vento pode estar forte, meus irmãos, e daí? Sabe, o mar pode estar fechado, e daí? O comando, meus irmãos, é o mesmo, amém? O vento é forte, amém? O mar está fechado, amém? Mas o comando é o mesmo, marche, ande, se mova. Avançar quando tudo é favorável é fácil, como eu falei aqui já. Mas avançar quando o vento sopra contra, meus irmãos, é a prova da fé. Puxa, o vento está soprando contra. Meu Deus, e agora, Senhor? Então, é mesmo, Pai, é agora que a minha fé vai ser provada? Ah, que da hora, Senhor. Só que não, né? A gente não é animado assim. Quando o vento começa a soprar, a gente começa a lembrar: está chorando por quê? E você tem um Deus. E aí a gente começa, né? Ai, oh meu Deus, fala, Pai. E Deus está falando assim, ó, Deus está: só anda, varão. Só anda, varão. Para de ouvir essas músicas aí, só anda. Pode ouvir, mas ouve e anda. Amém? Ouve e anda. Ruim é que às vezes quando a gente começa a ouvir, a gente chora. E quando a gente chora, a gente não sai nem a voz, né? O Márcio está aí? Cadê o Márcio? Profeta chorão, está ali, ó. Jeremias. Esse irmão vai dar testemunho, ele chora. Mas se eu tivesse um testemunho igual dele, eu também ia chorar. De alegria. Amém? Meus irmãos, sabe, a gente precisa marchar. A gente precisa avançar. Sabe, mesmo quando tudo parece contrário. Sabe, avançar quando o vento sopra contra, meus irmãos. Sabe, a fé é neste momento que eu olho e falo: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando crescimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando condição. O Senhor está me dando musculatura. Sabe, musculatura espiritual. O vento começa a soprar, você fala: eita, é agora que eu vou trabalhar o músculo. É agora que eu vou sair mais forte dessa. Porque isso não é sobre você, mas é sobre Deus. O que a gente precisa é só deixar Deus trabalhar, meus irmãos, a nossa musculatura espiritual, sabe? A gente precisa entender que é nesta hora que Deus se revela como Deus, meus queridos, e que abre o caminho no meio do mar. Mas a musculatura vai ser trabalhada. Talvez o vento, sabe, esteja soprando na sua vida, sabe, no seu ministério, na sua casa, quem sabe? Então, o vento está soprando, eu estou ouvindo o barulho, eu estou vendo o vento, mas a ordem é não parar, meus irmãos, é não voltar atrás, é marchar, meus irmãos, porque o mesmo vento que hoje sopra contra, amanhã, aleluia, soprará a favor, aleluia. Deus ainda abre caminhos para quem decide avançar. Quem decide avançar aqui, dá um glória a Deus. É avançar, aleluia. É avançar, meus irmãos. E eu quero aqui já caminhar para a conclusão. Pastor, mas e aí, como é que a gente faz? Porque isso foi com o povo lá. Tem um mar vermelho na minha frente, mas a gente tem os nossos desafios, amém, meus irmãos? O povo atravessou, um por um. Todos entraram. Aí eu fiquei pensando, sabe o que, meus irmãos?
E aquele que estava lá atrás? Ai meu Deus, será que vai dar tempo? Mas não dá para andar, porque tem uma tiazinha devagarinho na frente. Meu Deus, mas tem o outro de muleta. Ai, eu vou ter que ficar aqui atrás. Mas e se Faraó me alcançar? Será que eu estou dentro da visão? Será que eu sou digno? Será que vai dar certo? Oh, meus irmãos, é Deus. Amém? A gente anda, mas é Ele que nos limpa, é Ele que nos lava. É a salvação que é pela fé, e a salvação é em Cristo Jesus, meus irmãos. Quando olhamos, sabe, para os textos, para as escrituras, percebemos que, sabe, a grande verdade por trás, meus irmãos, de toda perseverança, sabe, a verdade por trás de todo avanço, sabe, toda firmeza, meus queridos, diante do vento, sabe, do vento contrário, não somos nós, mas é Cristo, meus irmãos, é Jesus, porque Jesus, Ele é o firme fundamento, é nele que a gente se apoia, é nele que confiamos, a força, meus irmãos, e o destino da nossa caminhada está nele, é sobre Ele, meus queridos. E quando eu penso sobre isso, eu entendo que Ele não apenas nos chama para avançar, Jesus não apenas te dá uma ordem para andar, para avançar, mas Ele é aquele que caminha à tua frente. Ele é aquele que caminha à tua frente, é Ele que está garantindo o caminho, é Ele que está abrindo as águas, é Ele que está, meus queridos, fazendo com que a gente consiga andar. Ele não apenas nos envia, meus queridos, para enfrentar ventos, porque às vezes a gente olha e fala assim, puxa, Deus, Ele me chamou para avançar e Ele cruzou os braços. Não, Ele está na frente. Ele não apenas, sabe, nos envia para enfrentar ventos, mas Ele é aquele que acalma a tempestade. Aleluia! Ele tem poder, meus irmãos. Lembra, quem é este que tem poder, sabe, sobre o vento, sobre o mar? Diante dele até o vento e o mar obedecem. Meus queridos, que coisa linda. É o nosso Jesus, é o teu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Salvador, meus irmãos. Ele não apenas nos ordena, sabe, no sentido de ser firme, mas Ele, meus queridos, Ele próprio é a rocha na qual firmamos os nossos passos. A ordem é vá, a ordem é marche, mas é sobre Ele que eu estou andando, meus irmãos, é sobre Ele que você caminha, é sobre a direção dEle, meus irmãos. Se conseguimos permanecer, meus queridos, ali fiéis, sabe, não é por causa da nossa determinação humana, não é por causa da nossa, sabe, da nossa confiança em nós mesmos, mas é porque Cristo é o autor e consumador, meus queridos, da nossa fé. Tem fé para pisar onde não tem ponte? É Cristo. Tem fé para andar onde não tem caminho? Tá, mas não tem caminho, é para andar, mas tá, não estou vendo caminho. Mas é Ele, meus queridos. Aí você começa a perceber que, puxa, eu vou andar, tá, mas não estou vendo nada. É porque você está sobre Cristo. Isso não é teu, isso não é uma coisa tua, isso não é um talento teu. Essa confiança, essa esperança, sabe, esse coração determinado não é teu, mas é Cristo, meus irmãos. É quando, sabe, eu consigo ver, meus queridos, Jesus na nossa vida, quando a gente, sabe, a gente olha e a gente fala, a ordem é para andar, então eu vou andar. A ordem é para andar, então eu vou caminhar. Sabe por quê? Eu começo a perceber que é Ele que está, meus queridos, trazendo essa fé no meu coração. É Ele que está forjando esse coração confiante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus sofreu os maiores ventos contrários. Jesus enfrentou as maiores ventanias. A ventania talvez da rejeição, a ventania da dor, a ventania da cruz, a ventania da morte, meus irmãos.
Ele enfrentou esses ventos e ainda assim avançou até o fim, aleluia, até o propósito final estabelecido pelo Pai. Você está preparado, sim ou não? Mais ou menos. Se você pensar assim, é porque você está confiando em você. Isso faz parte. Mas eu preciso olhar e falar assim: tá, Senhor, a minha musculatura precisa ser trabalhada. Amém? Os meus músculos espirituais, a fé, meus irmãos, o vento está soprando, mas a fé está sendo trabalhada. A dificuldade está chegando, mas a fé está sendo trabalhada. Mas não tem como ver um final feliz. Mas não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre você, mas é sobre Ele. É nele que a gente confia. Eu vou falar aqui uma frase e eu quero que você conclua dizendo assim: olhamos para Cristo. Amém? O que vocês vão falar? 10 pessoas falaram. O que vocês vão falar? 20 pessoas. Então vamos lá, hein? Está preparado? Prepara o pulmão aí. Quando os ventos contrários nos cansarem, quando as resistências se tornarem pesadas, quando o avanço parecer impossível, agora como quem não quer nada, eu não sou de fazer isso, tá? Mas fala assim: você está olhando mesmo? Sabe baixinho quando você fala assim? Fala a verdade, vai, você está olhando mesmo? Porque falar até papagaio fala, né? Está olhando mesmo? Pode falar, Luiz. Pode falar. Depois manda para mim, tá? Ele venceu, aleluia, para que pudéssemos caminhar. Ele venceu, meus irmãos, porque a gente caminha nele, a gente caminha por ele e a gente caminha para ele. Então é olhando para ele, sim. Se você tem alguma dúvida, eu vim aqui para te falar. Está chorando por quê? Aleluia! Não é para cantar essa não, tá? Tá, mas se vocês quiserem cantar, pode cantar, tá? Mas não, ó, pastor, não sou eu que estou falando para cantar essa não, tá? Meus irmãos, eu encerro dizendo, e é por isso que como igreja e como indivíduos, a gente pode avançar, mesmo quando o vento sopra contra. Amém? Porque, meus queridos, não avançamos sozinhos. Nós não estamos, sabe, na nossa própria conta, mas avançamos em Cristo, sustentados pela graça e guiados pelo Espírito e ancorados, meus irmãos, na esperança. Mas é a esperança que não falha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vai aplaudindo e se colocando Glória de pé, a Jesus. meus irmãos. Que palavra abençoada, Senhor. Obrigado, Pai.